Hoje estamos na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e contamos com dois convidados muito especiais e grandes especialistas nestas matérias que temos vindo a tratar. Connosco temos a professora Maria José Roxo, é professora nesta faculdade. A área de investigação tem que ver com desertificação, degradação de ecossistemas, catástrofes naturais. Além disso, também pertence ao Comitê Português para o Programa Internacional de Geociências da Unesco. E depois temos aqui connosco o professor Carlos Pereira da Silva, também professor nesta faculdade, senão se calhar não estaríamos aqui, e atua na área das ciências sociais, que tem que ver com o ordenamento do território e também nesta questão mais da gestão do mar, não é? Digamos assim. É membro do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais. Muito obrigado por estarem connosco neste episódio e eu vou lançar já aqui uma questão para falarmos um pouquinho, que tem que ver com esta questão das alterações climáticas. Elas estão aí, temos que lidar com elas. Na vossa perspectiva, como é que os territórios têm lidado com esta evidência das alterações climáticas? Se calhar lançava aqui primeiro a professora Maria José Roxo. Primeiro de tudo, agradecer o convite, é com muito gosto que falamos sobre estas matérias que são verdadeiramente pertinentes e atuais. E um dos aspectos que eu acho logo crucial é falar que estamos perante uma mudança de clima. Fala-se muito em alteração, mas aquilo que nós estamos a verificar é uma mudança no clima. E quando eu digo uma mudança é porque é algo que vai ter uma repercussão no tempo, é algo que vai instalar e, portanto, é importante que as pessoas tenham noção que é uma mudança do ponto de vista climático. E ela tem acontecido, ela já estava a acontecer, só que cada vez temos mais consciência que é uma realidade, apesar de muitos dos fenómenos terem acontecido nos últimos tempos, são característicos do clima mediterrâneo, como é o caso das secas, como é o caso das chuvas intensas, portanto, são características do clima mediterrâneo. A única coisa que estamos a perceber é que o espaçamento entre esses eventos é cada vez menor. Quer dizer que eu tenho mais eventos, mas essa característica é uma característica do clima e quando tenho mais e mais sequenciais e menos espaçados, então nós conectamos essa realidade com a questão da mudança climática. Ora bom, os territórios em si têm maior ou menor suscetibilidade, consoante as características destes territórios, a este tipo de fenómenos. Mas aquilo que é importante ter em conta é como é que as pessoas que vivem nesses territórios se estão a adaptar ou estão a interiorizar que têm que mudar comportamentos e que forçosamente, do ponto de vista governamental e do ponto de vista das instituições, há que tomar ações de mitigação, porque as coisas estão a acontecer e isso é um dos elementos. Portanto, quando nós pensamos nestes fenómenos, nós temos o território em si e depois temos que pensar nas populações que estão nestes territórios. E há territórios que são mais suscetíveis que outros a estes fenómenos climáticos, que depois já vamos conversar como é que isto tudo se pode conectar. Professor, a professora falou de uma coisa importante, não é? Que é nesta questão da consciencialização das pessoas e, por outro lado, a nível político, o que é que está a acontecer nos territórios. Acredita que as pessoas estão sensibilizadas para esta questão e que começam a olhar para isto de outra forma, ao mesmo tempo que o poder político também o está a fazer? Bem-vindos também e obrigado pelo convite para estar aqui. Quer dizer, isso tem que ser dividido de alguma forma, não é? O que nós vemos é que há um mediatismo cada vez maior, não é? E nós vemos com as situações que vão sendo cada vez mais frequentes e mais graves, que nós nos vamos apercebendo realmente que os impactos são maiores. Agora, é verdade que depois, quando as coisas acabam por passar, acabamos por nos esquecer de alguma forma, não é? E normalmente nós estamos habituados a trabalhar sempre de uma forma muito reativa aos problemas.
não de uma forma preventiva, e é aí que temos que investir mais. E quando digo na forma preventiva, é também na sensibilização das pessoas, das comunidades. Numa área que conheço relativamente bem, que tem a ver, por exemplo, com as questões ligadas à erosão costeira, onde realmente nós temos um país que tem uma faixa significativa que está afetada pela erosão costeira, com taxas de recuo bastante elevadas, há uma dificuldade muito grande, já foi identificada, as soluções estão perfeitamente identificadas, aqui é necessário relocalizar algumas das instalações que estão em locais que não são os mais adequados, mas não há neste momento uma confiança por parte das populações para largar essas áreas. Então fazemos coisas que dizemos que são de proteção costeira, mas nós não estamos a proteger a linha de costa. O que nós estamos a fazer é proteger interesses das pessoas, habitações, instalações, etc., a que estão aí colocados. Porque, pegando com aquela primeira parte que a professora Maria José Rocha estava a referir, quer dizer, o que nós estamos a proteger não é bem os territórios, porque eles têm uma capacidade de adaptação, e no caso da erosão costeira, exemplo, está à procura de um novo equilíbrio, e o problema é que esse novo equilíbrio encontra instalações que estão em sítios que às vezes não são os mais adequados e temos que então intervir. E é necessário realmente uma grande consciencialização das populações para isso, para fazer pressão sobre o poder político também sobre isso. E esse é realmente o grande desafio que nós temos no futuro. Na vossa opinião, como é que se pode chegar aí? Como é que se pode apelar à consciência das pessoas para realmente existir aqui uma mudança de atitude perante este atual problema que nos é colocado? Quer dizer, essa é uma questão que tem dois aspectos fundamentais. Um é nós pensarmos que a ocorrência de fenómenos extremos que estão ligados, neste caso, por exemplo, fenómenos climáticos extremos que estão ligados a esta mudança climática, mas não só, portanto, não podem ser a desculpa para as consequências que tem a mudança climática, não pode ser a desculpa, porque há erros de planeamento e ordenamento do território que explicam isso, e isso implica, obviamente, as populações, e, portanto, há aqui dois níveis importantes. Um é a questão da formação. Para mim, essa é uma questão fundamental. E é uma questão em que todas estas problemáticas têm começado muito de baixo, quer dizer, têm que começar logo nos primeiros níveis da escolaridade. Portanto, tem que haver aqui uma reformulação daquilo que são os programas, tendo em conta estes elementos. Já se devia ter feito no passado, não é? Porque nós falamos sempre, como o meu colega disse, numa questão de reação, porque não estamos, de certa forma, formatados para pensar de outra maneira, que é no sentido da precaução e da prevenção. E, portanto, estes dois conceitos, prevenção e precaução, devem ser logo, na formação, devem ser aplicados e devem ser explicados. E tem esse nível, a todos os níveis de ensino. Portanto, este é um problema transversal e precisamos que a população perceba, que as pessoas percebam, e esta parte da educação é crucial, e da formação. E depois tem outra parte muito importante, que é, no fundo, a grande parte da sociedade em geral, das pessoas, não é? E que só têm percepção destes fenómenos quando eles ocorrem. E aqui temos outro aspecto importante, que é a questão como é que eu alerto as pessoas para estes fenómenos. E discute-se muito, não é? A prevenção, como é que se passa. Então, há aqui dois elementos fundamentais. Há fenómenos que eu posso prever que vão acontecer. Eu dou um exemplo concreto, a questão dos incêndios. Nós sabemos que vamos ter incêndios, portanto, eu já devia estar a começar a preparar não só as instituições que lidam com esse fenómeno, mas também as populações, e alertar as populações como é que deve acontecer. E o outro aspecto importante é as pessoas saberem que elas são parte da solução e não podem estar de antemão a pensar na proteção civil ou nos meios que vão ajudar. Eles também fazem parte da solução. Para esta parte da sociedade, a comunicação social tem um papel muito importante.
A proteção civil tem um papel muito importante, o alertar, mas eu falei primeiro no alerta precoce, que é quando eu penso que vai estar a acontecer. Mas quando vai estar a acontecer, já as pessoas deviam ter know-how e, portanto, há que falar sistematicamente sobre os fenómenos. Um exemplo concreto. Falou-se imenso sobre secas. Começou a chover. O problema da seca acabou. Mas não, o problema da seca está lá. Sempre aqui uma decalagem, mas os dois níveis são formação e informação. E esta informação tem que ser de qualidade. E aqui é que temos, sem alarmismo, de qualidade. E depois há uma coisa, só um ponto importante, que é, nós recebemos mensagens de alerta por SMS. Fantástico, fabuloso. Mas os meus pais e uma série de pessoas não sabem ler SMS. Mas uma passagem nos programas da tarde da televisão ou outro tipo, porque é aí que eles estão a consumir informação, seria fantástico. Portanto, há aqui, para mim, em relação a como é que nós vamos lidar com esses fenómenos, é formação e é, sem dúvida nenhuma, informação de qualidade, clara, concisa e que as pessoas possam entender o que é que se vai passar. A professora falou nesta questão da educação, fez-me aqui relembrar um pouco o trabalho que se faz há alguns anos nas idades mais jovens, não é? A questão da reciclagem e temos que reutilizar e há aqui um trabalho feito em relação a esse tema e que se calhar deveria também ser feito olhando para a questão das alterações climáticas, desde pequeninos saberem o que é isto e o que é que se pode fazer. Por outro lado, essa questão da informação é muito importante porque há várias vertentes aqui que estão ligadas, que têm que ver com os alertas, têm que ver com a prevenção, tem que ver com um bocadinho esta percepção das pessoas, não é? Mas estou a receber isto agora, mas será que vai acontecer? Eles disseram que ia chover, mas não choveu, não é? É difícil e se calhar também com essa informação mais detalhada ou de uma forma mais direta à população, talvez. Mas é verdade, porque a questão de falhar, do ponto de vista dos avisos meteorológicos, é uma realidade, porque os modelos também não são totalmente fiáveis, não é? Mas já são cada vez mais. Pode ser um bocadinho de horas ou, ia chover, não choveu. Mas é assim, eu tenho que ir sempre pelo princípio da precaução. E se diz, vai estar ondas de 6 metros. Que fantástico, então deixa-me ir ver como é que são ondas de 6 metros e vai tudo para a linha de costa ver como é que são ondas de 6 metros. Esse não é o princípio que se deve adotar. E andamos um pouco neste balanço, não é? Entre a curiosidade, não é? E aquilo que pode ou não acontecer. E depois nunca acontece a nós, acontece sempre aos outros. E há esta reação, mas eu acho que esta é uma atitude e um comportamento que vai ter que mudar. Também acho que sim. Acho que há duas coisas aí que é bastante importantes. Uma é o principal recurso que nós temos muita dificuldade em gerir hoje em dia é o tempo. E o problema que acontece é que grande parte destas questões que estamos aqui agora a falar, da formação, da educação, são ações que vão levar muito tempo. São questões geracionais que estamos aqui a falar. E o tempo, esse ciclo que demora, não se coaduna nem com o ciclo político, que normalmente é muito mais curto, nem muitas vezes com o ciclo mediático. E o que acaba por acontecer é que nós desperdiçamos todo esse recurso que está aí. Porque nós não temos, de uma forma geral, a população não tem a ideia, mas em relação às alterações climáticas, eu digo isto sem tentar ser alarmista, a situação é muito pior do que nós julgamos, do que o cidadão normal julga. E não é só muito pior, e está cada vez mais próximo. Nós falávamos sempre em horizontes que isto de 100 anos, agora já se fala em 2050 o que é que vai acontecer, e portanto vai ser cada vez mais dramático. E temos que transformar tudo isto naquilo que nós chamamos de uma política pública, que seja um desígnio nacional, europeu, neste espaço onde nós de alguma forma nos enquadramos, para realmente definirmos metas concretas num horizonte temporal que seja realista. A nível da educação, realmente aqui na universidade, mas não só, mas na universidade,
nós temos uma obrigação muito grande, que é realmente formar profissionais qualificados para intervir nas várias áreas, e claramente esta é uma das áreas, mas, se calhar, tão ou mais importante é formar cidadãos informados, reivindicativos e que possam, de alguma forma, fazer essa mudança. Eu acho que esse é o principal desafio. Eu trabalho muito com questões ligadas à participação pública. Nós não temos essa tradição em Portugal, portanto, por norma, comparado com outros países, não temos essa tradição de uma participação pública forte, empenhada e que pode, de alguma forma, influenciar essas agendas políticas, e isso está a mudar, mas precisamos de mais gente a intervir, mais reivindicativo. Quer para alterar estes ciclos, como se falava aqui a professora Maria Jagos, que é realmente, nós funcionamos num ciclo quase de catástrofe, que é os incêndios e as inundações, e o que está a mudar é que, basicamente, eles são mais frequentes e são mais extremos, mas nós mudamos do ciclo dos incêndios, agora vem para as inundações, e somos relativamente bons, se assim se pode dizer, a responder a essas questões. Agora, tanto na prevenção como na recuperação, falta-nos muito, e nós temos alguns exemplos como é que isso eventualmente pode ser feito, deve ser feito e tem que ser feito. Vou pegar nisso que está a falar, porque até era uma questão que tinha aqui preparada, e o professor falou muito nesta questão pública, da participação pública, que na generalidade a opinião da sociedade é que ela em Portugal está cada vez mais, estamos cada vez mais a deixar isso sempre para os outros fazerem, o que é problemático. O que também se vê também na participação, por exemplo, nas eleições, não é? Que infelizmente tem os números que tem, mas vou pegar nessa questão da ação política, não é? Um pouco, para perguntar o seguinte: a ciência está muito preocupada, tendo em conta estas questões da mudança climática, não é? Há muito estudo sobre isso, há pessoas que estão a investigar isto todos os dias. Em relação à esfera política, há um desfazamento em relação àquilo que acontece na esfera da ciência para aquilo que acontece na esfera política, professor? Eu acho que há, até porque, vamos assim dizer, neste momento nós já temos muita informação, que é importante, mas mais que a informação é conseguirmos que essa informação seja conhecimento. Isso também está a ser, de alguma forma, feito de alguma maneira. Depois não conseguimos é que uma boa parte desse conhecimento seja operacionalizado a nível político. E aqui, que é para não criar qualquer tipo de constrangimentos, acho que realmente há culpas a dividir. Há a culpa também da academia e há a culpa também da esfera política em relação a isso. Não é basicamente apenas uma questão de responsabilidade política para saber influenciar as agendas. Há realmente essa situação que se depois concretiza na prática em exemplos muito simples, não é? Nós, por exemplo, temos na Orla Costeira, tínhamos os planos de ordenamento da Orla Costeira, que agora estão transformados em programas. E é um exercício muito simples, e que já foi feito em algumas situações, ver que esses planos de ordenamento da Orla Costeira que definiam claramente áreas de risco que não podiam ser ocupadas, porque eram áreas que estavam, por exemplo, para a erosão costeira ou outro tipo de riscos, e houve operações de loteamento a nível municipal que foram feitas nessas áreas. Portanto, que também é uma coisa um pouco esquizofrénica, porque a mão direita não sabe o que é que está a fazer a mão esquerda. E claramente isto leva a que depois haja um descrédito em relação às coisas, e como mais uma vez o recurso temporal está aqui importante, as pessoas dizem, mas quando é que isto vai acontecer? Dizem que a faixa de risco é para daqui a 50 anos. E até 50 anos as pessoas não se preocupam em relação a isso. E é esse que é o nosso problema, as pessoas estarem consciência, de uma forma consciente para essa preocupação e saber transmitir para as outras gerações, não é? Porque nós estamos preocupados connosco, com as outras gerações, mas cada vez mais connosco, porque isto vai ser cada vez mais rápido. E temos que conseguir, de alguma forma, saber influenciar essa agenda política rapidamente. Eu pessoalmente tenho uma opinião muito parecida com a do meu colega Carlos, mas há aqui um ponto que eu acho crucial e que acho que temos que falar nele e debatê-lo, que é, cada vez que eu tenho um problema grave, a nível político é criado um grupo de trabalho. Tenho grupo de trabalho para os incêndios, eu tive um grupo de trabalho para as secas, eu tenho grupos de trabalho. E esses grupos de trabalho, em princípio, vão buscar especialistas da academia
para fazerem um levantamento importante sobre o fenómeno em si. E aquilo que eu tenho percepção e aquilo que eu penso é que esta é uma forma de os políticos descansarem do ponto de vista mental. Pronto, já fiz o meu trabalho, eu criei um grupo de trabalho. Já criámos um grupo de trabalho. O grupo de trabalho faz um relatório, muitas vezes o relatório até nem chega, muitas vezes o relatório tem elementos importantes e não são postos em prática, e depois o fenómeno termina e o grupo de trabalho extingue-se. E isso tem sido uma prática, não é? E isto não é forma de trabalhar, porque muitas vezes estes grupos de trabalho têm resultados importantes que devem ser até debatidos, até em participação pública, sabermos o que é que andaram a fazer, o que é que fizeram, e estou a recordar, porque estive há poucos dias num evento em que falámos sobre esta matéria, foi o relatório sobre os últimos grandes incêndios e como é que o relatório apareceu e como é que não foi tido em conta. Portanto, há aqui uma série de problemas que são resultantes daquilo que eu acho que é o descanso político. O descanso político passa, do ponto de vista mental, por arranjar um grupo de trabalho. Portanto, ficamos todos tranquilos. Já há um grupo de trabalho para estudar as secas, já há um grupo de trabalho para estudar os incêndios, provavelmente um grupo de trabalho para estudar as cheias rápidas em Lisboa. Mas não é assim. Por outro lado, quando há comissões nacionais, como é a Comissão Nacional de Combate à Desertificação, em que há documentos em que se trabalha seriamente, há sempre o problema da implementação daquilo que se pretende no território. Porquê? Porque a maior parte desses planos e dessas estratégias não tem, como no que diz respeito ao combate à desertificação, um pacote financeiro associado. E depende tudo das instituições do Estado e da maneira como elas atuam no território. E então as coisas não funcionam. Daí que o fundamental é pensarmos que há assuntos, e a questão da mudança climática associada às secas, às ondas de calor, às cheias rápidas, aos incêndios, são problemas que têm que ser tratados sistematicamente e continuamente. Não é quando acontece. Portanto, e isso é importante que os políticos tenham em prática. Não é um mandato deles. Isto são, como dizia um colega meu, isto é uma missão, isto é um desígnio. Nós temos de trabalhar nisto continuamente, não é? E não se faz isso. Era necessário ter um trabalho que perdurasse, não é? Além destes ciclos políticos e eleitorais, que fosse uma das tais medidas estruturais, não é? Que às vezes se fala tanto neste chavão e que na realidade era necessário para que realmente houvesse aqui alguma mudança efetiva e uma continuidade acima de tudo. É, isso mesmo. Perguntava-lhes se consideram que nós temos capacidade social e económica para lidar com um fenómeno extremo que possa vir a acontecer. Sim, eu acho que nós temos mais capacidades do que aquelas que realmente vemos no dia-a-dia. Vamos pensar num fenómeno extremo concreto, não é? Vamos pensar nas secas. Eu acho que há muitos aspectos que podiam ser feitos em termos de mitigar e minimizar os impactos das secas se houvesse maior coordenação, se houvesse conhecimento dos recursos hídricos que temos no país, se houvesse, de certa forma, eu diria que uma informação constante sobre aquilo que é necessário fazer, porque há pormenores como melhorar a matéria orgânica no solo, ou dentro das cidades, ter cidades muito mais resilientes, que são cidades que têm bacias de recepção de águas, que quando chove muito, depois podem ser utilizadas em tempo de seca, melhorar uma série de aspectos a nível da poupança, as pessoas pouparem. Portanto, eu acho que sim.
E também acho uma coisa, acho que grande parte dos investimentos e dos dinheiros que vieram de Bruxelas, entre os quais o PRR tão falado, muito desse dinheiro devia ser também aplicado para melhorar infraestruturas que têm relação com minimizar estes fenómenos climáticos extremos, quer sejam secas, cheias, inundações, porque isso vai ser o nosso problema futuro, ou a erosão costeira, como o professor Carlos falava. Portanto, há aqui uma série de elementos que têm que ser tratados de outra maneira e eu acho que nós temos capacidade para isso. Eu acho que é preciso haver vontade política. Sim, em parte sim, mas nós somos muito pouco eficientes em relação à forma como é que utilizamos os nossos recursos, não é? Por exemplo, o facto de nós só termos cerca, como apareceu noticiado há pouco tempo, 15% das habitações em Portugal é que têm seguros para fenómenos sísmicos, significa logo à partida que nós não acreditamos que vai acontecer alguma coisa, não é? E quem diz isto diz outro tipo de situações. Portanto, acreditamos muito na sorte, temos muita fé que haja alguma coisa que corra bem, que tudo corra bem, e se não correr bem, temos o Estado que de alguma forma vai assegurar. Portanto, essa consciência social é realmente importante e volto em relação a isso. E depois é saber maximizar a utilização dos recursos que estão aí. Nós estivemos há uns anos envolvidos num projeto, onde também teve a Câmara da Amadora, que era financiado pela União Europeia, pela Direção-Geral de Proteção Civil, sobre a análise custo-benefício para a gestão do risco de inundação, onde basicamente mostrava claramente que a forma como nós investíamos, em função do risco, havia um investimento previsto e sabia se compensava ou não em relação a isso. E é claramente que a maior parte daquilo que nós gastamos para a gestão do risco de inundação é um investimento e não é uma despesa que está aí colocada, e mostra que realmente as medidas são de uma grande panóplia e não precisamos, ao contrário do que muitas vezes acontece, até mesmo para dar, vamos assim, uma sensação de falsa segurança à população, investir em medidas muito pesadas, muito visíveis e que possam dar essa segurança, mas muitas vezes com medidas mais, como se costuma dizer, softs, mais macias em relação a essas situações, consegue-se resolver isso. E essas metodologias existem e podem e devem ser utilizadas. Acho que isso é muito, muito importante para rentabilizar os recursos económicos que são escassos. Vou deixar uma última questão, até porque o nosso tempo já está aqui no limite, mas queria perguntar-vos o seguinte: a Amadora, nós estávamos a falar aqui um bocadinho desta questão da resiliência, da preparação dos territórios. A Amadora é uma cidade resiliente, não é? Está neste programa da ONU há bastante tempo, tem feito o seu caminho, pequeninos passos. Queria perguntar-vos que se as medidas macro, não é, a nível nacional são necessárias, mas que importância podem ter os municípios, as autarquias, as pequenas autarquias, até às juntas de freguesia, não é? Que importância é que podem ter neste caminhar de passinhos para sermos mais resilientes? Em primeiro lugar, dizer que eu moro no Concelho da Amadora e que no meu ponto de vista, sinto-me como uma privilegiada de ter a toda a hora a informação sobre os fenómenos que vão acontecer. Eu não tive a informação da Agência Nacional de Proteção Civil, não é? Mas tive da Amadora quando foi dos eventos extremos. Portanto, eu sinto-me privilegiada nesse aspecto e considero que a Câmara da Amadora tem feito um trabalho excepcional no que diz respeito a toda esta questão da resiliência e como é que nós podemos lidar com riscos naturais. E a todos os níveis, porque as últimas iniciativas têm a ver com a inclusão de pessoas que têm deficiência também, em lidar com estes problemas. Portanto, considero um trabalho excepcional que tem sido feito. Mas há outras câmaras que também estão neste percurso, mesmo no interior do país, como é a Câmara de Mértola, que se preocupa com a questão das secas ou da desertificação, ou de organizações não governamentais que vão fazendo o seu papel também. Mas quer dizer que há cada vez mais uma rede importante que está a trabalhar estas matérias a todos os níveis. Mas é crucial, é muitíssimo crucial que este trabalho seja feito.
E acho que é uma maneira de nós darmos um passo. E por isso é que eu acho que há trabalhos exemplares. E há trabalhos exemplares que até nem têm grande visibilidade, e por isso era bom até dar mais visibilidade, mas eu não posso deixar de referir uma coisa que eu acho fantástica. É que muitas das câmaras municipais que têm um interesse mais particular sobre estas matérias são geógrafos, são pessoas que tiveram uma formação, inclusive a Câmara da Amadora com o Dr. Luís de Carvalho, que foi nosso aluno. Portanto, há aqui uma associação, e quando falávamos dos nossos alunos, é com imenso gosto que vemos por este país imensos alunos e geógrafos que estão a trabalhar nestas matérias. Na Câmara, no Algarve, portanto, em Castelo Branco, pronto. Isso, eles também são um motor de divulgação e de iniciativas, mas o poder local é, a todos os níveis, fundamental, crucial nesta, eu diria, nesta batalha que nós estamos a travar. Sim, isto, quer dizer, todos estes processos só fazem sentido se funcionarem simultaneamente de baixo para cima e de cima para baixo. Não vale a pena pensarmos que será apenas uma política vinda de cima, da administração central, que irá resolver os problemas. Tem que ser também com a colaboração dos municípios, que são aqueles que conhecem melhor o seu território e conhecem melhor a sua realidade e que podem de alguma forma funcionar, combatendo os problemas que têm agora. Porque infelizmente o que nós fizemos muitos erros na ocupação do território e agora estamos a pagá-los. Infelizmente, como eu costumo dizer também, este não é um jogo de computador onde nós percebemos qual é o problema e agora voltamos ao princípio. Não, nós é um trabalho em progresso com uma realidade que está aí e realmente os órgãos locais, desde as freguesias, os municípios, para cima, são realmente cruciais, desempenham um papel fundamental, porque se tivermos medidas conjunturais muito bem delineadas a nível central, se não conseguimos operacionalizar, e quem operacionaliza tem que ser os órgãos locais, não conseguimos resolver os problemas. Vamos continuar sempre a adiar até um próximo ciclo, até uma próxima estratégia que provavelmente vai adiar os problemas. Professora Maria José, professor Carlos, muito obrigada por terem estado connosco neste episódio. Despeço-me até ao próximo episódio e obrigada por terem estado connosco. Muito obrigada também a vocês.